Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao Ouvindo a Voz de Deus de hoje. Aproveite e pegue a palavra de Deus em suas mãos, pegue um lápis, um papel e faça as devidas anotações, porque o assunto promete. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos pela oportunidade de conhecer um pouco mais da Tua inspirada palavra. Abençoe cada estudante da Tua santa luz, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O episódio de hoje é o de número 14, As Leis na Bíblia. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu suas leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis. Por exemplo, nos capítulos 21 a 22 de Êxodo, encontramos as leis civis, que são as leis de proteção para reger a nação de Israel. Nos capítulos 1 a 4 de Levítico, nós detectamos as leis cerimoniais, que envolviam sacrifícios e ofertas de animais específicas para o santuário. Já no capítulo 11 de Levítico, achamos as leis da saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. Mas no capítulo 20 de Êxodo, a partir do verso 1 até o 17, ali conseguimos encontrar a lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecida como a Lei dos 10 Mandamentos. Essa lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Não podemos confundir quem escreveu essas leis, nem usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário, como estudamos em episódios anteriores, no Ouvindo a Voz de Deus. O santuário era composto de duas partes, o santo e o lugar santíssimo. O pátio era um lugar reservado para o povo de Israel. O ritual do santuário era regido pela lei cerimonial. Com a morte de Cristo, houve algo interessante que aconteceu com a lei cerimonial. Ela não continuaria em vigor e seria totalmente cancelada. A Bíblia nos ensina claramente que essa lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas o que dizer da lei dos 10 mandamentos? Jesus falou expressamente: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Então, sendo assim, Jesus teve uma atitude, assim como os apóstolos, quanto à lei moral dos 10 mandamentos. Ele próprio falou: assim também como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. A fé em Jesus, de forma alguma, pode anular a lei de Deus. O apóstolo Paulo disse: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. O que Jesus espera dos seus seguidores? Salomão escreveu: a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. O apóstolo João diz que quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos e estes não são penosos. Quais os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Vamos permitir que o salmista Davi nos dê a resposta. Ele declarou:
A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e doces do que o mel e o licor dos favos. A obediência à lei de Deus não é a causa, mas o resultado da salvação. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. Enfim, estudamos hoje que existem 4 tipos de leis na Bíblia: as leis civis, cerimoniais, de saúde. Essas leis foram escritas por Moisés. O 4º tipo é a lei moral. Essa foi escrita pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. A lei cerimonial vigorou até a primeira vinda de Jesus. Jesus seguia todos os mandamentos e a fé não anula a lei, antes a confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Portanto, você aceita que a lei cravada da cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral? Crê que Jesus está lhe guiando para conhecer toda a verdade? Quer, a partir de hoje, seguir os mandamentos de Deus? Que maravilha! Então, seja fiel a Deus e faça como o apóstolo Pedro, quando disse: é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo assunto. Até lá. Tchau.